Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Os 4 Tipos de Fé. Esse texto consta do Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, só para reforçar, o texto não é meu. Eu só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi. Isto dito, vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção, o teu esclarecimento e que tenhas misericórdia de nós mais uma vez, Senhor. Que possamos estar atentos àquilo que tu vais nos dizer. Perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos também, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto chama-se Os 4 Tipos de Fé. Quem escreveu foi o pastor Valmir Vieira e ele nos pede que leiamos Gálatas 3, versículos de 1 a 11. E diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual recebesse essa palavra. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isto lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio da fé de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto, Os 4 Tipos de Fé, foi escrito pelo pastor Valmir Vieira e ele escolheu o versículo 11, a parte B, que diz que o justo viverá pela fé. Então, ele explica aqui que existem 4 tipos de fé. E eu acrescento que existem mais do que 4 tipos de fé. Mas nós vamos nos ater aqui ao que o pastor Valmir Vieira nos escreveu. Então, ele diz que a primeira das fés é a fé cristã. Então, aquela fé que é relacionada aos ensinos bíblicos, que fundamenta o cristianismo. Você lê, você confronta, você fala, é verdade, isso aqui, É todo o corpo de doutrinas, é toda a teologia que a gente diz que acredita e que a gente considera correta à luz das escrituras. Está lá em Gálatas 1, 23 e Efésios 4, versículo 5. Bom, mas o que ele reforça aqui, que o fato de você conhecer a fé cristã, porque inclusive há muitos teólogos que conhecem a fé cristã, mas não são pessoas que realmente acreditam a Deus. Porque conhecer não leva ninguém a ser salvo. Porque você pode conhecer alguma coisa, mas não entregar o seu coração a Jesus. Então, aqui ele diz que o mero conhecimento da fé cristã não nos leva à salvação. Mas não é possível ser salvo sem conhecer o que está escrito na Bíblia minimamente. Então, obviamente, para você poder ter a fé que salva, você no mínimo tem que conhecer o que o Senhor diz, a palavra dele. Mas o inverso, o fato de você conhecer a palavra, não quer dizer que você vai ser salvo. Então, o outro tipo de fé da qual o pastor Valmir Vieira menciona aqui
é a fé que salva. Então, essa é a fé que a gente conhece pelo ouvir, né? Como diz a palavra, pelo ouvir, a gente recebe a fé para poder crer. Então, é a fé que acontece de termos conhecido a fé e a doutrina cristã, quando passamos a crer de todo o nosso coração nela. É a fé que nos conduz à salvação pela graça de Deus. Então, é o tipo da fé que a gente ouve a palavra e declara, e no seu coração recebe. E aí você diz, não, eu creio que Jesus Cristo se fez homem, esteve aqui na terra, habitou entre nós, padeceu, morreu na cruz por causa dos meus pecados. Ele levou sobre si todos os pecados do mundo. E depois ele ressuscitou e está assentado ao lado de Deus. Então, esta é a fé que salva. É a fé que realmente crê e declara que Jesus Cristo é Salvador. E aí ele menciona que existe uma outra fé, que é a fé carismática. Então, dentre os muitos, os vários dons espirituais, a fé é um deles, né? Então, tem gente que tem o dom da fé. Então, alguns possuem a fé como um presente, como um carisma. E eles têm esse dom com maior intensidade que os outros. Eles acreditam no sobrenatural mais do que os outros. Então, é realmente um tipo de fé muito importante. Mas não adianta você ter esse tipo de fé se ela não for acompanhada do amor cristão. É uma fé que precisa ser acompanhada com amor cristão e uma fé que precisa ser vivenciada por uma pessoa que busca a santificação. Porque senão esse tipo de fé vai ter pouco valor. É como a fé natural. Também é uma fé que pode levar a pessoa a muitas conquistas, mas não é uma fé que salva. Não é uma fé acompanhada de nada do que a Bíblia diz. Então, por exemplo, isso sou eu quem estou acrescentando aqui. Uma fé natural. Todo mundo tem fé. Então, tem aquele que fala assim, eu creio em Deus. Muito bem, é uma fé. Agora, por exemplo, se você for à Índia e falar para o indiano, olha, Deus abençoe você. Ele pode perguntar, qual dos 500 mil deuses? Se você disser, sei lá, para uma outra civilização, um outro país, onde existam muitos tipos de Deus, quando você diz que Deus abençoe você, a pessoa pode ter a fé, mas é uma fé em outras coisas que não é a mesma fé que você tem. Então, por exemplo, eu especificamente, quando eu abençoo uma pessoa, eu gosto de dizer para ela que Jesus Cristo abençoe você, porque isso é a marca de que eu sou cristã. Não há dúvida, quando eu falo de Jesus Cristo, é o Deus que eu creio, é naquele Deus. Então, assim, a fé natural pode ser fé em qualquer coisa, em qualquer Deus. Um exemplo disso é, eu saio para trabalhar todas as manhãs e eu tenho fé que no 5º dia útil eu vou receber o meu salário. Isso é fé. Aquele homem que diz que não acredita em Deus, ele precisa ter fé em não acreditar em nada. É nisso que ele crê. A fé dele está nisso, e não crer. Então, assim, a fé natural também é um outro tipo de fé, que não é acompanhada de amor cristão, de vida de santificação. Então, é uma fé diferente da fé carismática. Tem pessoas que creem tanto no milagre que às vezes alcançam, mas não é a fé em Jesus Cristo. Existe também aquela fé que Tiago fala lá, que é a fé morta, né? Tem gente que fala assim, eu tenho fé. Tem fé, mas não tem obras, não faz nada de bom, não ajuda o semelhante, não é solidário, não é amoroso, não é perdoador. Então é um outro tipo de fé, que é uma fé morta, da qual Deus não se agrada. Então você pode ler lá em Tiago 2. E tem lá a fé de Hebreus, né? Que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, voltando aqui para o nosso texto, nós vamos ter a fé viva, a fé de fidelidade, que é a fé
praticada no dia a dia do verdadeiro cristão. Então, o verdadeiro cristão, ele tem uma fé que o mobiliza. É uma fé que expressa os seus atos de amor, é uma fé que demonstra uma vida consagrada, é uma fé que tem frutos, entendeu? Não é uma fé que não agrega nada, é uma fé agregadora. É uma fé que mantém o compromisso com a ética e com a devoção a Cristo, como está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 4, e Efésios, capítulo 1, versículo 1. Então, assim, é muito importante que a gente tenha fé, mas tenha fé naquilo que é certo. Porque a Bíblia diz que sem a fé verdadeira, a fé salvadora, a fé que é impossível agradar a Deus. Se a gente não tiver a fé de acordo com aquilo que Deus deseja de nós, a gente não vai estar agradando a Deus. Então, não é qualquer tipo de fé que agrada a Deus, né? É a fé que está descrita na Bíblia. A fé que está lá em Gálatas, a fé que está em Hebreus, a fé que está em Tiago, a fé que Jesus Cristo demonstrou. Então, voltando para o texto, o autor diz assim, que o conhecimento da fé cristã pode nos levar ou não à fé salvadora. Então, assim, nem como a gente já disse, nem todo tipo de fé vai salvar você. Porque a verdadeira fé nos dá a certeza no nosso coração de que um dia estaremos com Jesus Cristo lá no céu, que nós moraremos num novo céu, numa nova terra, um lugar propício que o Senhor vai nos preparar. Porque Jesus disse que ele ia para lá e ia preparar uma morada para nós. Então, esta é a fé salvadora. Só que, como o texto diz, o fato de você ter uma fé salvadora tem que levar você a produzir uma fé carismática, uma fé que te leva aos dons espirituais, que uma fé que se preocupa com o outro, que uma fé que é acompanhada do amor cristão, é uma fé que é acompanhada de santificação. Por outro lado, a fé salvadora e a fé carismática, ela deve expressar-se por meio de uma fé viva, que é a fé de fidelidade, através dos nossos atos, né, de fidelidade. Quer dizer, a fé salvadora vai nos levar à fé carismática. Porque não adianta você ter fé se essa fé não for ligada a um comportamento cristão. Se não estiver embasada naquilo que Jesus Cristo espera de você. E esses dois tipos de fé vão levar a gente a ter uma fé viva. Não é aquela fé morta que Tiago menciona lá, que a fé sem obras é morta. Uma fé viva que vai sim, através da nossa vida, do nosso comportamento, dá como fruto atos de fidelidade. Bom, irmãos, foi isso que eu entendi. Eu espero que eu tenha sido clara, porque assim, eu acho que é um pouco difícil falar sobre fé, né? Não é que é difícil falar sobre fé, é difícil falar de fé em tão pouco tempo, porque é um assunto assim que merece um cuidado maior. Mas enfim, eu creio que aqui estão os 4 principais tipos de fé, e eu creio que o fundamental é nós crermos que sem fé é impossível agradar a Deus. Nosso manancial termina dizendo assim, que a nossa fé seja viva e nos leve a produzir frutos para a glória de Deus. É isso que importa. Eu me despeço aqui com um abraço fraternal, o meu tradicional abraço de ursa e, lógico, a palavra de ordem que é saudades.